Olá, alunos do cursinho Cidadania, como estão? Tá tudo bem? Tá dando certo as aulas, as videoaulas? Tá dando para entender o conteúdo? Então vamos para frente, né? Vamos resolver aqui algumas questões do assunto abordado na aula 4, onde o assunto era fotossíntese e quimiossíntese. A primeira questão fala sobre o experimento de Joseph Priestley. As figuras 1, 2 e 3 representam um dos experimentos sobre gases realizados pelo químico inglês Joseph Priestley, nascido em 1733 e falecido em 1804. Aqui nós temos três figuras. Na primeira, uma plantinha que está quase morta, né? Ela está encaminhando aí, ela está murcha, está decaída, então ela está morrendo. Na segunda figura, nós temos um ratinho que já morreu. E na terceira, nós temos uma planta bem vigorosa, um ratinho, né? Eles estão vivos, interagindo entre eles. Então, nesse experimento, todas as cúpulas de vidro eram transparentes e vedadas, impedindo a entrada e saída de gases. De acordo com os resultados apresentados, pode-se concluir que vamos lá. Letra A. Em a planta morre, pois a redução de entrada de luz e de ar impede a realização da fotossíntese. Não, porque aí, né, a cúpula lá era transparente, translúcida, então ela não impedia a fotossíntese. Então a questão A está errada. A letra B. Em a planta morre pelo aumento contínuo da temperatura dentro da cúpula de vidro, conhecida como efeito estufa. Também não, certo? A plantinha aí, na verdade, o que faltou para ela foi a questão da troca de gases, não pelo aumento da temperatura. Na letra C, a B também está errada. Na letra C, em 2, o camundongo morre em razão do esgotamento de CO2. Não, pelo esgotamento de oxigênio. Gás fundamental ao processo de obtenção de energia pelas células. A letra C também está errada. A letra D. Em 3, o camundongo sobrevive porque utiliza o gás carbônico produzido pela planta para obter energia por meio do processo de respiração aeróbica. Também não. Na verdade, aí ele sobrevive devido à questão do O2, não do CO2. Então, também a letra C está errada. Vamos para a letra E. Em 3, o camundongo e a planta estabelecem uma relação de troca de oxigênio e gás carbônico que garante a sobrevivência de ambos. Então, a questão 3, C está certa, né? Então, o camundongo e a planta, eles estabelecem uma relação aí, vamos dizer, de simbiose, em que um, né, vai ajudar o outro, né? A liberação do oxigênio, né, feito pela planta através do processo da fotossíntese, e o ratinho, né, ele vai liberar aí a questão do CO2 devido ao processo da respiração celular. Então, a letra certa é a letra E. Vamos lá resolver mais outra? A segunda questão. A aplicação de gás de CO2, né, de dióxido de carbono, no cultivo de vegetais, vem sendo aplicada desde o final do século passado. Analise este gráfico em que estão apresentados resultados da aplicação e da não aplicação desse método numa determinada plantação. Então aqui, gente, nós sabemos que CO2 é um dos fatores limitantes da fotossíntese. Então eu posso aplicar CO2, gás carbônico, na planta, porque isso aí vai estimular a fotossíntese, certo? Até chegar a um ponto de saturação das proteínas. Então, se a proteína saturar, né, a enzima lá saturar, a rubisco, então vai haver aí a limitação da questão da absorção do gás carbônico. Porém, é muito importante adicionar o gás carbônico para melhorar o processo aí, né, de produção de energia, de alimento para a planta e assim melhorar o tamanho, né, o vigor, as características da planta. Então vamos lá, o gráfico, olha. Então, nós temos aqui, esse gráfico representa a fotossíntese, e esse aqui, né, a questão das horas dos dias. Essa linha pontilhada vai representar as plantas na qual não foram adicionados CO2. A segunda, a contínua, a que foi adicionado CO2. Então, de acordo com o gráfico, quando eu adiciono o gás carbônico, né, o processo de fotossíntese ele vai melhorar bastante aí. Isso é bom, reserva energética para a planta, né? Excelente. Vamos às questões. Considerando as informações desse gráfico e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que
A aplicação de CO2 aumenta a produção de matéria orgânica? Sim. Então, a letra certa aí é a letra A. A aplicação de CO2 vai fazer com que aumente a produção de matéria orgânica na planta. Observe o gráfico. Letra B. A aplicação de CO2 retarda o crescimento e desenvolvimento das plantas? Não, pelo contrário. Letra C. A atividade fotossintética independe da concentração de CO2? Não. Né? Então, os fatores limitantes da fotossíntese são quem? Concentração de CO2, temperatura e intensidade luminosa. Então, a questão do CO2 influencia bastante no processo de fotossíntese. Letra D. A maior atividade fotossintética ocorre nas horas mais quentes do dia? Não, né? Não existe essa relação. Nós sabemos que as proteínas que participam aí do processo de fotossíntese, elas têm um limite aí de temperatura que é em torno, né, de 35, 36, né, graus. Então, se aumentar a temperatura, na verdade, pode até comprometer a atividade fotossintética. Então, a questão certa é a letra A. Analise as reações a seguir. Então, nós temos a primeira reação, né, em que nós temos o gás carbônico, ele vai reagir com a água, certo? Na presença da luz e através dos pigmentos, né, da clorofila, vai haver a produção aí, né, da matéria orgânica e vai haver a liberação aí do O2. Na reação 2, nós temos também, né, o CO2, só uma molécula de CO2, certo? Que vai reagir, né, com as moléculas de água, certo? Em que também a presença da luz, né, e a ação aí dos pigmentos, né, da clorofila vão produzir matéria orgânica e O2. Em relação, né, a essas afirmações, né, por meio da análise das reações mostradas, podemos afirmar que a reação 1 está correta, confirmando que o oxigênio é proveniente do CO2. Não. O oxigênio da reação aí da fotossíntese, ele não é proveniente do CO2. Então, a letra A está errada. A reação 2 está correta, confirmando que o oxigênio é proveniente da água. Sim, o oxigênio, ele é sim proveniente da água. Aqui, ó, o oxigênio, ele é sim proveniente da água. Então, a questão certa aí vai ser a letra B. Letra C. As reações 1 e 2 estão corretas, pois o oxigênio provém tanto do CO2 como da água. Não, da água. O CO2 ele é utilizado para a produção da matéria orgânica, da glicose, não para liberar a água, o oxigênio da água. A letra C, né, as reações 1 e 2 estão corretas, pois o oxigênio provém tanto do CO2 como da água. Não, o oxigênio provém da água. O CO2 é utilizado, né, no processo aí da fotossíntese para a produção de matéria orgânica, glicose. As reações, letra D, né, as reações 1 e 2 não fornecem informações suficientes para se concluir a origem do oxigênio liberado. Também não. A reação 2, sim. Fornece sim essas informações. Letra E. As reações 1 e 2 estão erradas. Já está errada a questão, né? Pois o O2 liberado é proveniente da molécula de clorofila. Nada a ver. Então, a letra certa aí é a letra B. Vamos para mais uma? A quarta questão. Assinale a alternativa que indica 3 fatores que influenciam a velocidade, né, com que a fotossíntese se processa. Então vamos lá, letra A, concentração de glicose, pressão atmosférica e umidade do ar? Não, esses fatores não vão influenciar na velocidade da fotossíntese. Letra B, intensidade luminosa, concentração de CO2 e temperatura? Sim. Então a questão certa aí é a letra B. Letra C, idade do vegetal, teor de oxigênio no ar e pressão atmosférica? Não. Letra D, teor de glicose nas células fotossintetizantes, umidade de ar, intensidade luminosa? Não. Letra E, pressão atmosférica, temperatura e umidade? Não. A questão certa aí é a letra B. B de boa coisa. Vamos lá para a questão 5. O gráfico mostra a variação da taxa de fotossíntese e de respiração em 2 espécies de vegetais em função da intensidade luminosa. Então, nós temos, olha, 2 espécies vegetais, a espécie A e a espécie B. A linha aqui tracejada ou traçada
vai representar a taxa de respiração. A taxa de respiração ela é invariável, ela é constante, tá bom? A taxa de fotossíntese, por sua vez, né, ela apresenta uma variação. Então, o que vai significar esse gráfico aqui? Que a taxa de fotossíntese, quanto mais você vai recebendo a intensidade luminosa, luz, a tendência é aumentar a taxa de fotossíntese. Então, vai aumentando a intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese vai aumentando. Porém, chega um momento em que satura. Aí essa linha, né, vai continuar, né, a taxa de fotossíntese ela vai continuar aí constante. Então, ela vai aumentar até certo ponto, até que ela vai se manter constante. Então, vamos ver as questões. Ao se considerar transferências desses vegetais para um lugar sombrio, pode-se afirmar que, vamos imaginar, a espécie A, vamos voltar aqui, a espécie A, ela tem um desenvolvimento fotossintético em função da intensidade luminosa melhor que a B. Então eu vou levar essas duas plantas para um ambiente de sombra, em que não há uma boa intensidade luminosa. Então vamos analisar as questões. Letra A espécie A se adaptará melhor que a espécie B? Sim, a espécie A ela vai se adaptar melhor.